O terceiro ano, mais uma vez, desculpa pelo probleminha da internet, tá? Vou falar aqui um pouquinho da estratificação social das castas, né? E das classes sociais. Eu já falei um pouquinho lá da estratificação da desigualdade social, né? Eu só gostaria que vocês lembrassem, né? E não esquecessem que a estratificação e a desigualdade social, elas fazem parte, né? Das sociedades humanas, tá legal? E são divididas com base em critérios, né, socialmente construídos, né, geralmente critérios socioeconômicos, tá legal? Então, assim, quando a gente fala de desigualdade social, é, a desigualdade social para a sociologia, né, ela é um grande objeto de estudo, aliás, de vários estudos sociológicos, né? Elas mostram que alguns dos fenômenos, né, sociais mais graves, tais como a violência, a moradia, e etc, etc, etc. Todos esses fenômenos eles vão estar relacionados com as relações de desigualdades que são estabelecidas entre os sujeitos, tá legal? E é comum, né, pensarmos que a desigualdade ela está relacionada apenas com as condições econômicas, tá? Condições econômicas estas das pessoas. Porém, embora tenha grande impacto na realidade individual, a condição material ela é apenas uma das inúmeras diferenciações, né, que possuem valor social agregado ao que pode influenciar de uma maneira positiva ou negativa a realidade do indivíduo, a realidade do sujeito. Então, assim, atributos como gênero, idade, crença religiosa ou até mesmo a etnia, eles podem e serão vistos dentro de um contexto valorativo. O que é? Contexto de valor de cada indivíduo. Isso é, eles são vistos como características aceitáveis, desejáveis, né, que se aplica ao conceito aí de estratificação social. Está claro isso? Por gentileza, não esqueçam essa parte. Então, assim, é uma forma simples de entender o que é a estratificação social, é enxergá-la como um conjunto de desigualdade, tá legal? Que atinge diferentes indivíduos, diferentes sujeitos dentro de uma sociedade. E isso vai separá-los, né, de alguma forma, dos demais indivíduos. Um grupo de pessoas que pertence a uma camada mais pobre de uma sociedade, por exemplo, acaba não tendo acesso aos mesmos serviços disponibilizados a uma pessoa de melhor condição financeira ou econômica. Isso também, terceiro ano, ele pode ser encarado, né? Ele pode ser visto de uma maneira aí de pejorativa, diria eu, né? Por quê? Porque esses sistemas estratificados, eles vão estar divididos, né? A gente pode dividi-los aí em quatro subtipos diferentes, que é a escravidão, a casta, o estamento e a classe, tá? Então não existe, portanto, uma mobilidade entre as hierarquias de uma casta, né? Que vai determinar até o tipo de contato que cada indivíduo pode ter com os membros de outras castas, tá? Isso já foi retratado numa das novelas, se eu não me engano, da Globo, tá legal? Então, assim, esse conceito de estratificação social, ele tem essa finalidade de dividir, né, de desagregar, é o que eu posso colocar para vocês aí de uma maneira mais simples, tá legal? Então, assim, existe uma pirâmide social, né, que vai exemplificar essa hierarquia constituída dentro de uma sociedade. Então, assim, nesse sentido, as sociedades elas poderão ser vistas como construídas em uma pirâmide hierárquica, onde uma minoria favorecida encontra-se lá no topo, né? E os menos favorecidos vão se encontrar aí nas bases, né, dessa pirâmide hierárquica. Então, a estratificação, no entanto, não é uma característica exclusiva dos nossos tempos, né?
ou seja, ela não é uma coisa contemporânea. A desigualdade, eu já falei para vocês mais de uma vez, ela é vista dentro da história, né? Bem anterior, né? E ela vem com os padrões aí da organização da sociedade como um todo, né? É isso que eu gostaria que vocês levassem em consideração. Por quê? Porque a escravidão ela é uma forma extrema de desigualdade, né? Então, desde quando existe ou existiu a escravidão no mundo, né? Já o sistema de casta, ele vai estar associado principalmente às culturas indianas que partilhavam a crença, né, hindu, crença hindu referente à reencarnação. Então, esse sistema parte da crença de que os indivíduos estão separados em diferentes níveis hierárquicos, determinados desde o seu nascimento, né, e até a sua vida adulta, lá onde ele desencarna, que os indianos, né, seria a morte. Então, cada casta possui um papel fixo a ser cumprido. E aqueles que não forem fiéis aos rituais e aos deveres da sua casta, renascerão em uma posição inferior à que ele vivia, né, na próxima encarnação. Então, não existe, portanto, uma mobilidade entre as hierarquias, né, até o tipo de contato que cada indivíduo pode ter com os membros aí de outras castas. Já o estamento, por sua vez, né, que eu mencionei lá no nosso podcast de pobre, eles foram a forma de organização social de um grande número de civilização, né? Um grande número de civilização no mundo antigo, e o mais famoso deles aí foi visto na era feudal, né, europeia, onde os estamentos feudais constituíam estratos com diferentes obrigações e principalmente direitos a tudo que podia ou não se fazer. Tá legal? Então, assim, o sistema de classes, terceiro ano, ele possui uma maior complexidade, né? Eu posso dizer que ele apresenta uma maior complexidade e ele é muito diferente dos outros tipos de estratificação, porque, embora não haja um consenso, né, entre os estudiosos do assunto, a gente pode definir aí de uma maneira resumida, né, uma classe social como um grande agrupamento de pessoas que dividem condições materiais parecidas, tá? Condições essas que influenciam aí imensamente os demais aspectos das suas vidas. Isso quer dizer nada além do que a condição econômica é que vai influenciar no status quo da vida de cada um. Então, assim, diferentemente dos outros tipos de estratificação, as classes elas não são estabelecidas por intermédio da posição religiosa ou da posição herdada. Os indivíduos eles possuem certa mobilidade na organização social, podendo ascender ou descender da estrutura hierárquica. Tá? Então, a esse movimento a gente deu-se o nome aí de mobilidade social. A ascendência ou a descendência, né, da sua vida momentânea. Tá legal? Então, a tese, né, Max Weber, entretanto, apesar de pensar como Karl Marx em relação a essa influência da realidade material na formação da nossa sociedade, Weber acreditava que haveria mais fatores além da condição material do indivíduo, que obviamente iria influenciar aí na sua construção social. Por quê? Porque para Weber, as teorias puramente materialistas elas eram insuficientes, né, para compreender a complexidade das relações sociais entre essas classes. Tá? Então, assim, dimensões da vida social, como a desigualdade social, elas não se resumiam puramente à condição material de cada indivíduo. Era necessário o quê? Observar, tá? Observar, mas que tipo de observação? Observar as demais variáveis que afetariam aí a construção do sujeito social, do indivíduo como membro da sociedade, como status social que é definido na relação do quê? Na relação das diferenças
entre os grupos sociais e de acordo aí com o prestígio social conferido que a pessoa adquire no seu convívio dentro de uma sociedade. Tá legal? Então, por hoje era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês. Espero que na semana que vem a gente tenha aí a possibilidade de estar ao vivo. Tá legal? Deus abençoe a todos, forte abraço e tamo junto.